Dizem que voltar para casa traz azar. Eu não acreditava em presságios, até voltar da Europa uma semana mais cedo para surpreender as minhas meninas. Durante todo o caminho de táxi, imaginei como abraçaria minha família. Mas teria sido melhor não ter voltado. Encontrei uma festa perfeita. Mesa posta, esposa rindo, filha feliz num mar de rendas. Mas naquele quadro perfeito havia um buraco assustador. Não havia meu filho, meu Rafael, que desde criança me esperava no portão, mesmo quando eu saía só para comprar pão. E quando perguntei por ele, as paredes do quarto pareceram escurecer, me arrepiando da cabeça aos pés. "Não estraga o clima, pai", disse minha filha. "O Rafael tem os problemas dele, não tem tempo pra gente." Elas desviavam os olhos com tanto cuidado que entendi na hora. Havia algo terrível escondido ali. E eu não estava errado. Por trás dos vestidos bonitos e dos planos de limusine, escondia-se um segredo capaz de fazer qualquer homem normal perder o juízo. "Olá, meu nome é André. Tenho 55 anos. Sou um daqueles trabalhadores emigrantes, como há milhares. Durante 3 anos, rodei pelas obras europeias junto com meu irmão. 1 mês em casa, 6 meses lá, na poeira e no cimento. Tudo por um único objetivo: terminar a casa, dar um começo de vida para os filhos, realizar o casamento da minha filha. Eu vivia por esse sonho. Ele me aquecia nas noites frias no alojamento. Eu ia no táxi sorrindo feito um idiota. Imaginava como a Fernanda ia se admirar ao ver os presentes, como a Beatriz ia se pendurar no meu pescoço. Achei que estava indo para o paraíso. Eu estava sentado no banco de trás, apertando nervosamente contra o peito uma velha mochila esportiva, como se dentro dela houvesse joias da realeza. Nessa bolsa gasta, num bolso secreto costurado com linha grossa, havia um maço de euros. O resultado de 3 anos perambulando pelas obras europeias. Meu suor e sangue, que eu trazia para casa como troféu. Sabe, enquanto percorríamos as ruas conhecidas do meu bairro, fiquei pensando: será que somos muitos, nós que vivemos pelo futuro? Escrevam nos comentários quem são vocês, de onde vêm. O apoio de vocês é tão necessário para mim agora quanto o ar que respiro. Pela janela passavam as paisagens familiares do subúrbio, mas eu mal as via, porque diante dos meus olhos havia outra imagem. Imaginava entrar agora na minha casa, que construímos por quase 10 anos, abraçar minha esposa Fernanda, ver minha linda filha Beatriz. Durante 3 anos morei em contêineres, dormi em colchões duros, comi conservas e suportei humilhações dos encarregados. Tudo por aquele momento. Eu trazia dinheiro para o casamento da minha filha, porque a Beatrizinha sempre sonhou com um conto de fadas, com limusines e restaurante, e eu e a Fernanda nos acostumamos a abrir mão de tudo para que nossa filha de cristal sorrisse. O táxi parou diante do portão de ferro forjado, e eu, após pagar o motorista, fiquei alguns segundos parado, olhando para nossa casa. Ela parecia imponente e rica. Aquela beleza de 2 andares em alvenaria, nossa fortaleza familiar, pela qual quebrei as costas. Respirando fundo, toquei a campainha, e aquele som me pareceu o início de uma vida nova e tranquila, pela qual havia rezado tanto. A porta se abriu quase que imediatamente, e fui imediatamente ensurdecido por gritos de alegria e uma agitação incrível. Fernanda e Beatriz voaram para a varanda, arrumadas, bem cuidadas, como se tivessem saído da capa de uma revista. Eu, com minha roupa empoeirada de viagem, me senti um pouco deslocado. A esposa se pendurou no meu pescoço, a filha pulava animada ao redor. E naquele redemoinho de emoções, esqueci por um instante toda a minha cansaço. Entramos na casa, onde reinava um verdadeiro caos de preparativos.
Por todo lado havia catálogos, amostras de tecido, listas de convidados e fitas. A mesa já estava posta e o aroma de carne assada fazia cócegas no nariz, prometendo um aconchego doméstico de verdade. Pus na mesa os presentes e aquele envelope com dinheiro, pelo qual não vi a família por longos meses. Beatriz gritou de alegria, pegou o envelope imediatamente, começou a contar as notas e seus olhos acenderam com aquele brilho especial que aparece nas pessoas ao verem muito dinheiro. Fernanda olhava para a filha com ternura, me colocando os melhores pedaços no prato, e contava sobre o maravilhoso buffet que tinham encontrado. Eu sorria, acenava com a cabeça, ouvia o cantar delas sobre o vestido de preço absurdo, sobre o restaurante para 100 pessoas, mas por dentro começava a crescer uma estranha e pegajosa sensação de inquietação. Faltava algo naquele quadro perfeito, algum detalhe importante, sem o qual o quebra-cabeça não se completava. Olhei para a sala, espiei o corredor e, de repente, entendi o que me incomodava. Meu filho não tinha vindo me receber. Rafael tinha 20 anos e sempre, desde criança, esperava meu retorno mais do que ninguém. Era um rapaz quieto, reservado, completamente diferente da sua irmã vibrante. Mas entre nós sempre existia aquela ligação masculina especial, que não precisa de muitas palavras. Larguei o garfo e, interrompendo o relato entusiasmado de Beatriz sobre as composições florais, perguntei em voz alta: "Onde está o Rafael?" Na sala caiu uma pausa breve, durante a qual Fernanda e Beatriz trocaram um olhar de expressão estranha. Minha esposa desviou os olhos, começou a ajustar os guardanapos na mesa e respondeu com voz artificialmente animada que Rafael estava ocupado. Que ele tinha sua própria família agora, um filho pequeno e trabalho, então não tinha tempo para a gente. Beatriz logo completou, bufando, que ele estava um eremita, que elas tinham chamado, mas ele nem atendeu, que estava muito metido. Essas palavras me cortaram os ouvidos, porque não combinavam nada com a imagem do meu filho. Rafael, que desde os 16 anos carregava tijolos comigo nessa obra, enquanto Beatriz estudava em faculdade particular e frequentava salões de beleza, não poderia simplesmente ignorar a chegada do pai. Eu me lembrava de como tínhamos coberto o telhado sob o sol abrasador, como ele me passava as ferramentas, entendendo cada movimento meu sem palavras. Para a mãe e a irmã, ele era esquisito. Vivia nos garagens, mexendo com ferragem. Mas para mim, era meu braço direito. Peguei o telefone e disquei o número dele, esperando ouvir a voz calma do meu filho. Mas em resposta, soou apenas o frio e mecânico. O número está temporariamente fora de área. A ansiedade, que até então apenas arranhou minha alma, agora se agarrou ao coração com garras de gelo. Olhei novamente para a esposa e a filha, que já tinham voltado a discutir o cardápio, como se a ausência do irmão e filho fosse algo completamente insignificante, um aborrecimento menor que não merecia atenção. Para Fernanda, Rafael sempre foi um pouco diferente. Ela se envergonhava da sua quietude, de suas mãos manchadas de graxa, de sua incapacidade de fazer brindes bonitos. Ela sinceramente achava que ele vivia em algum mundo paralelo e só atraía problemas. Por isso habituara-se a simplesmente ignorar sua existência quando não se tratava de ajuda nos serviços domésticos. Mas eu conhecia meu filho melhor e sabia que, se ele não viera receber o pai, era porque algo sério havia acontecido. A noite se arrastou miseravelmente longa, a comida não descia, e os gritos animados das minhas meninas começaram a me irritar. Eu estava sentado à cabeceira da mesa, na minha própria casa com a qual tanto sonhara, e me sentia absolutamente estranho naquela festa de vida. Elas falavam dos convidados, de como era importante impressionar os parentes do noivo. E eu pensava por que o telefone do meu filho estava desligado. Quando o jantar finalmente terminou e as mulheres foram para o quarto experimentar algumas roupas, saí para a varanda e acendi um cigarro.
embora tivesse largado esse hábito há 5 anos. O fresco da noite esfriou um pouco a cabeça quente, mas o peso na alma não foi a lugar algum. Olhava para as janelas escuras das casas vizinhas e tentava me convencer de que estava exagerando, que o rapaz realmente poderia ter compromissos, que a família jovem exige tempo. Mas o coração de pai não se engana. Ele doía e pressentia o perigo. Lembrei-me de como Rafael se casou aos 18 anos com uma moça igualmente quieta, Camila. Como eles se casaram humildemente, sem nenhuma cerimônia. E como Fernanda então suspirou aliviada por não precisar gastar com o casamento do filho. Quase não os tínhamos ajudado, achando que o rapaz devia se virar sozinho. E agora, esse pensamento me queimava de vergonha. Eu construía castelos para outros, satisfazia os caprichos da filha, enquanto meu filho morava em algum apartamento alugado, e eu nem sabia direito como ele estava. Ao voltar para casa, tentei dormir, mas o sono não vinha, e na cabeça giravam fragmentos de frases da esposa e da filha, seus rostos indiferentes ao mencionar Rafael. Por que tinham se livrado tão facilmente dele? Será que a febre do pré-casamento havia nublado tanto a razão delas que esqueceram de um familiar? Ou elas sabiam de algo, mas não queriam me contar para não estragar a festa? No meio da noite levantei, fui para a cozinha e me servi de água, olhando para a cadeira vazia onde meu filho deveria estar sentado. O silêncio da casa parecia agora não aconchegante, mas sinistro. Como se por trás das paredes bonitas se escondesse alguma podridão. Decidi que não ficaria esperando a sorte me favorecer e que na manhã seguinte iria até o filho sem ligar ou avisar. Precisava ver seus olhos, me certificar de que estava bem. Caso contrário, eu enlouqueceria com essas suspeitas. A manhã de domingo amanheceu cinzenta e nublada, condizente com meu estado de espírito. Fernanda ainda dormia quando me vesti em silêncio. Peguei as chaves do carro e saí de casa tentando não ranger a porta. O motor não pegou de primeira, como se o carro também não quisesse ir para onde más notícias podiam me esperar. Eu dirigia pelas ruas vazias da manhã em direção ao bairro onde Rafael alugava apartamento, e a cada quilômetro a ansiedade crescia. Quando cheguei ao prédio antigo de 5 andares onde meu filho morava, algo se contraiu por dentro com um mau presságio. As janelas do apartamento no primeiro andar estavam completamente fechadas com cortinas, embora o horário já se aproximasse do meio-dia. Subi a entrada, sentindo os joelhos tremendo, e pressionei o botão da campainha. Esperava ouvir passos, mas por trás da porta havia silêncio. Toquei de novo, com mais insistência, mais longo, e só 1 minuto depois se ouviu um farfalhar e um clique da fechadura. A porta se abriu lentamente e eu vi Camila, a esposa de Rafael. O que vi me fez esquecer como respirar. Diante de mim não estava uma mulher jovem e radiante, mas uma sombra com olhos vermelhos de insônia, num roupão sujo, com uma expressão de desespero no rosto que só existe em pessoas que perderam toda a esperança. Do apartamento veio um cheiro pesado de remédios, umidade e uma miséria sem saída. "Seu André", ela disse com voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar. "O senhor veio?" Entrei sem pedir licença, e no corredor mal iluminado vi Rafael, que havia saído do quarto ao ouvir vozes. Ele estava magro, exausto, com olheiras negras, e quando tentou me sorrir, conseguiu apenas uma careta miserável de dor. Naquele momento entendi. Meu mundo perfeito, que tão cuidadosamente construíra na cabeça, havia desmoronado. E sob seus escombros se revelaria uma verdade mais assustadora do que qualquer pesadelo. O cheiro forte e azedo de fraldas fervendo e remédios me atingiu com tanta força que involuntariamente prendi a respiração ao entrar naquele apartamento miserável. O papel de parede no corredor descascava das paredes úmidas,
e o linóleo sob os pés estava tão gasto que através dele aparecia o chão de concreto. Aquela visão de miséria me cortou os olhos, acostumados ao brilho das vitrines europeias e da nossa casa recém-construída. Camila, esposa do meu filho, nervosamente enxugava as mãos na barra do roupão desbotado e desviava o olhar, como se envergonhasse das condições em que viviam, enquanto eu, o avô rico, construía mansões do lado de fora da cidade. Rafael acenou em silêncio em direção à minúscula cozinha, onde sobre a mesa havia solitariamente uma caixa de leite em pó infantil aberta e algumas embalagens de comprimidos, cujos nomes nada me diziam, mas que pareciam assustadoramente sérios. Fui atrás dele, sentindo crescer por dentro um bloco de gelo que me impedia de falar, pensar ou simplesmente respirar. Meu filho sentou num banquinho, curvou-se, abraçando a cabeça com as mãos. E naquela postura havia tanta desesperança que quis agarrá-lo pelos ombros e sacudi-lo, só para ele parar de parecer tão destruído. Do quarto ao lado veio uma tosse suave, uma espécie de gemido lancinante, mais parecido com o grunhido de um animalzinho ferido, e Camila imediatamente correu para lá, nos deixando a sós. Eu olhava para Rafael e via o quanto havia mudado. As mãos tremiam quando tentava acender um cigarro, e nas têmporas, apesar de seus 20 anos, havia os primeiros fios brancos. Ele levantou os olhos para mim, cheios de lágrimas, que tentava deter com as últimas forças, e finalmente disse o que virou meu mundo de cabeça para baixo. Pai, o Pedrinho tem um problema no coração. Defeito no septo interventricular. Sua voz soava abafada, como de dentro de um barril. Os médicos diziam que o buraco fecharia sozinho, mas só está crescendo. O coração não aguenta, trabalha até o limite, entende? Ele não ganha peso, ele se sufoca quando chora. Ele está apagando, pai. Simplesmente apagando nos nossos braços. Aqueles termos médicos soavam naquela cozinha escura como uma sentença, como pancadas de martelo numa tampa de caixão. E eu senti o sangue fugir do rosto. Era pedreiro. Sabia consertar paredes e telhados, mas não tinha a menor ideia de como consertar o coraçãozinho do meu único neto, que nem sequer tinha visto. Rafael continuou, olhando para um ponto fixo na toalha de mesa suja. E cada palavra sua cravava em mim um novo prego. Precisa de operação na Turquia, porque nossos cirurgiões cardíacos não se arriscam por causa das complicações. O preço é de $50.000. 50 mil! Quis gritar, perguntar por que ficou em silêncio, por que não me ligou logo que soube do diagnóstico. Afinal, eu sou o pai. Teria largado tudo, teria mandado dinheiro, teria vendido um rim se necessário. Por que ficou quieto, filho? Minha voz saiu em rouquidão. Você achava que eu era estranho? Que eu não me importava com o neto? Eu esforcei cada nervo por vocês. Rafael levantou a cabeça, e no seu olhar eu não vi culpa, mas um esgotamento terrível, uma mágoa que visivelmente havia se acumulado por anos. Ele sorriu amargo, e esse sorriso distorceu seu rosto a ponto de não o reconhecer. Eu não fiquei quieto, pai. Fui falar com a mãe semana passada. O mundo ao meu redor balançou, como se o chão tivesse sumido sob meus pés, e tive que me segurar na borda da mesa para não cair. Perguntei de novo, esperando ter ouvido errado, que era algum engano monstruoso. Mas Rafael me olhava firme e duramente. Ele contou como foi até nossa casa, como mostrou à mãe os laudos, como pediu, implorou que emprestasse dinheiro, ao menos parte. E como Fernanda, minha esposa, com quem vivi 30 anos, respondeu que não havia dinheiro, que tudo já estava comprometido,
dados os sinais para o restaurante, o vestido, as limusines, e que cancelar o casamento de Beatriz agora seria uma vergonha perante as pessoas. Ela disse para eu não te pendurar meus problemas, que você já estava cansado. Disse que médico sempre exagera, que vai passar sozinho, e me pôs para fora para não estragar o clima da Beatriz antes da festa. Eu ouvia o filho, e por dentro algo morria. Morria a fé na minha família, na minha esposa, naquele quadro de vida perfeita que eu pintara para mim mesmo durante longas noites num container frio em algum lugar perto de Lisboa. Então, enquanto eu sonhava em abraçar o neto, minha esposa o havia condenado à morte por causa de um vestido de noiva. Para impressionar 100 pessoas quase desconhecidas, ela decidiu jogar roleta com a vida de uma criança. Não me lembro de como saí do apartamento deles, nem de como me sentei no carro. Na cabeça martelava um único pensamento: eu vivo com monstros. Voltei sem respeitar as regras, cortando outros carros, e a fúria fervia em mim como lava incandescente. Não era simples raiva, era uma fúria fria, calculada, de um homem traído pelas pessoas mais próximas. Sabe, em momentos assim o ser humano muda de vez. Toda a ternura, toda a sentimentalidade são queimadas, deixando apenas um esqueleto rígido de princípios. Quando entrei na minha casa, reinava a mesma idílio. Tocava música, Beatriz se girava diante do espelho com uma foto na mão, e Fernanda arrumava novos petiscos na mesa. Elas me receberam com sorrisos, sem notar que eu havia entrado não sozinho, mas acompanhado por uma nuvem negra pairando sobre nossa família. Fernanda começou a tagarelar que tinham decidido encomendar uma fonte de chocolate. Mas passei por ela sem tirar os sapatos, direto para a sala, e com mão pesada, desliguei a música. O silêncio caiu instantaneamente, e nesse silêncio passou a se ouvir o tic-tac do relógio de parede, contando o tempo de vida do meu neto. Beatriz franziu o lábio com descontentamento, prestes a protestar, mas vendo meu rosto, se calou e recuou assustada para o sofá. Parei no meio da sala, me sentindo como uma rocha contra a qual se espatifaria os sonhos miseráveis delas. Você sabia? Perguntei baixo, olhando direto nos olhos da esposa. E aquela pergunta silenciosa soou mais aterrorizante do que qualquer grito. Fernanda empalideceu. A xícara nas mãos tilintou contra o pires, traindo o medo. Mas ela logo tentou colocar a máscara de virtude ofendida. Começou a falar rápido, atropelando as palavras, tentando se justificar. Que médico sempre exagera, que não dá para cancelar um evento pelo qual esperamos a vida toda por causa de qualquer coisa. Ela falava sobre como Beatriz esperou por esse dia, sobre o que as pessoas diriam, sobre o dinheiro já gasto. E eu a olhava e via diante de mim uma mulher completamente desconhecida. Os médicos não dão garantias, ela guinchou, partindo para o ataque. E nós economizamos a vida toda. Quero ao menos uma vez viver como gente. Por que temos que jogar tudo num buraco negro se as chances quase não existem? Não haverá casamento. A interrompi com dureza, cortando as palavras como machado. O dinheiro vai para a operação. Todo ele, até o último centavo. Beatriz ficou paralisada um segundo, assimilando o que ouviu. E então, a casa se encheu de um choro tão agudo que parecia que os vidros iam estalar. Ela gritava que eu estava destruindo sua vida, que já havia contado a todas as amigas sobre a limusine, que eu era egoísta e tirano. Você não me ama. Você sempre amou mais o Rafael. Isso é uma vergonha. Como vou me mostrar para as pessoas? Eu olhava para os rostos delas, distorcidos pela raiva, para aqueles catálogos de bolos jogados por toda parte, e sentia como o último fio que me ligava a elas se rompia com um estrondo ensurdecedor. Para minha filha, a tragédia era o cancelamento do banquete.
A morte do sobrinho era para ela apenas um contratempo irritante que estragava o clima. Dei um passo à frente, agarrei Fernanda pelos ombros com força, até doer, e aproximei meu rosto do dela. Eu estrangularia vocês agora. Silvei entre os dentes e elas recuaram, porque pela primeira vez na vida viram nos meus olhos não amor, mas uma ameaça real. Suas idiotas! Ali uma criança está apodrecendo viva. Meu neto, seu sangue. E vocês se preocupam com bugigangas. O medo faiscou nos olhos delas. Um medo animal e pegajoso diante de um homem que chegou ao limite. Virei-me e comecei a agir com fria e metódica decisão. Peguei da mesa o envelope com o dinheiro, tirei da bolsinha de Fernanda os cartões de crédito que eu havia carregado durante todos esses anos e recolhi do aparador as chaves do carro que dera à esposa de aniversário. A partir de hoje, a festa acabou. Anunciei, olhando para elas encostadas uma na outra no sofá. Vou vender o carro. Vou vender todas as suas peles e bolsas que compraram. Se não bastar, venda esta casa. Mas o neto vai viver. Beatriz rompeu num choro alto, borrando a maquiagem pelo rosto. Fernanda me olhava com ódio, mas eu estava indiferente. Saí da sala sentindo as mãos tremerem. Mas na alma, onde uma hora atrás havia vazio, agora ardia o fogo da decisão. Vou salvar esse menino, mesmo que precise queimar todas as pontes com o mundo inteiro. Peguei o celular e disquei o número do meu irmão, o único que poderia me entender agora. Mas ainda não sabia que a traição mais terrível e a batalha mais difícil me aguardavam adiante, quando entrasse em cena a opinião dos outros, a mesma que minha esposa tanto temia. Saindo de casa com as pernas bambas, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu irmão Carlos, com quem passei 3 anos dividindo o mesmo container, o mesmo pão e a mesma saudade da terra natal. As chamadas pareciam intermináveis, como se o tempo tivesse resolvido ir mais devagar para me dar a chance de desistir. Mas eu já havia mordido o freio. Carlos atendeu com voz rouca de sono, mas ao ouvir meu relato atropelado sobre a doença do Pedrinho e a traição das minhas mulheres, acordou instantaneamente e ficou em silêncio, assimilando a informação. "Você está fazendo a coisa certa, André", disse ele finalmente, e na sua voz soou aquela firmeza rígida de que eu tanto precisava naquele momento. "Esqueça elas. Se faltar dinheiro, eu coloco o meu. Tenho um pouquinho guardado para a reforma, mas o menino precisa ser salvo enquanto dá tempo." Essas palavras do irmão foram para mim o primeiro apoio naquele pântano movediço em que minha vida se havia transformado nas últimas 24 horas. Desligado o telefone, senti a raiva se transformar numa frieza calculada e laboriosa, com a qual eu estava acostumado a resolver problemas na obra, quando os prazos apertavam e os fornecedores falhavam. Não voltei para buscar as chaves do carro, mas fui direto para a garagem, onde estava o carro importado e reluzente comprado para Fernanda no último aniversário. E aquele automóvel agora me parecia não um presente para a mulher amada, mas uma pilha de metal capaz de salvar uma vida. Durante os 2 dias seguintes, agi como um robô, desligando as emoções e a piedade, porque entendia: se fraquejasse agora, se me permitisse nem uma gota de dúvida, elas me devorariam. Coloquei o carro à venda urgente, baixando o preço para receber o dinheiro em mãos aqui e agora, sem pechinchar por cada centavo. Os compradores me olhavam com desconfiança, vendo como minhas mãos tremiam ao assinar os documentos, mas eu não me importava com o que pensavam, contanto que eu recebesse aquelas notas desejadas. Voltando para casa com o dinheiro, encontrei um quadro que finalmente me confirmou que eu vivia entre inimigos. Fernanda e Beatriz me declararam boicote.
transformando nosso aconchegante lar numa zona de combate onde o silêncio era mais assustador do que qualquer briga. Passavam por mim demonstrativamente como se eu fosse um lugar vazio ou um fantasma inconveniente que atrapalhava o sofrimento delas. No entanto, o teste mais pesado não foi o boicote da esposa, mas a conversa com a filha, que aconteceu no terceiro dia da minha guerra pessoal. Beatriz entrou na cozinha quando eu tomava chá frio e, pela primeira vez, a vi sem a máscara habitual de princesa mimada. Ela parecia amassada, com o rosto inchado de tanto chorar. Não gritou como no primeiro dia, mas se sentou à minha frente e começou a falar naquele tom lamentoso e suplicante com que em criança pedia novos brinquedos, sabendo que o pai não conseguiria negar. Pai, mas por que você não poderia simplesmente fazer um empréstimo? Ela soluçou, borrando as lágrimas com os dedos de unhas feitas. Por que vendeu o carro da mãe? Por que cancelou meu casamento? Eu sonhei com isso a vida toda. O vestido já estava ajustado. Não vamos recuperar o sinal. Eu olhava para minha filha adulta e compreendia com horror que diante de mim estava sentada uma criança absoluta, parada em seu desenvolvimento lá pelos 5 anos. Ela, sinceramente, não entendia a dimensão da tragédia. Para ela, a doença do sobrinho era algo abstrato, distante e inofensivo, como um mau tempo que se pode esperar passar. Mas o cancelamento do banquete era uma catástrofe de escala universal. Beatriz, seu sobrinho está morrendo, disse eu devagar, separando cada palavra, tentando atravessar a armadura do seu egoísmo. Você entende o significado dessa palavra? Morrendo. O coração dele pode parar a qualquer segundo enquanto você escolhe guardanapos para a mesa. Ela desviou os olhos, nervosamente puxando a borda da toalha, e murmurou algo que me fez estremecer de nojo. Mas os médicos não dão garantias. E se a operação não resolver? O casamento é uma vez na vida? É memória? É status? Pai, você quer me punir. Você sempre teve pena do Rafael porque ele é um fracassado. Naquele momento quis bater o punho na mesa, quebrar a louça, gritar, para sacudir essa tolice dela. Mas me controlei, sabendo que gritar não resolveria nada. Ela não estava fingindo. Ela realmente pensava assim, acreditando sinceramente que a festa dela era mais importante do que a vida de um ser humano pequenino que ela nem se dignou a visitar. Respirei fundo, tentando conter o tremor das mãos, e me fiz a pergunta que me atormenta até hoje. Onde eu e Fernanda perdemos o momento em que criamos um monstro? Sabe, filha, disse eu baixinho, levantando da cadeira. Se agora no lugar do Pedrinho fosse você, eu venderia não só o carro, mas meu próprio rim. E você está regateando com a morte. Fui ao quarto, abri o armário e comecei a retirar metodicamente bolsas de marca e casacos de pele que trazia as minhas mulheres a cada viagem. Fernanda, ao ver isso, entrou no quarto como uma gavião, tentando arrancar das minhas mãos um caro casaco de Vison, dizendo que era propriedade dela, que eu não tinha direito. A empurrei, não com brutalidade, mas com firmeza, e comecei a guardar as coisas em grandes sacos plásticos, sentindo como a cada movimento se rompiam os últimos fios da minha ligação com ela. Isso vai para pagar a clínica e a reabilitação. Joguei, amarrando o nó no saco. Se não bastar o dinheiro do carro, vocês vão usar jaqueta enquanto meu neto não começar a correr. Fernanda ficou parada na porta, respirando pesado, e em seus olhos vi não arrependimento, mas o cálculo frio de um animal encurralado. Ela entendeu que lágrimas e gritos não me afetariam mais, que o velho André Cordato, que apagava qualquer conflito com dinheiro, havia desaparecido. E então ela decidiu jogar sua última carta. Ferir-me com aquilo que sempre fora sagrado para ela, a opinião alheia. À noite, passando pela porta fechada do quarto, ouvia falar ao telefone
e sua voz estava impregnada de veneno e lágrimas falsas. Seu Antônio, meu querido, me salve! Ela sussurrava na linha, claramente falando com o sogro do noivo. O André pirou completamente na velhice. Quer cancelar o casamento por caprichos. Pegou todo o dinheiro. Está nos aterrorizando, a mim e a Beatriz. Venha, por favor, convença ele, antes que nos ponha na miséria. Parei, encostando a testa na parede fria, e sorri amargo. Ela havia decidido me confrontar com os familiares do noivo, me apresentar como um déspota e tirano, esperando que a vergonha diante de pessoas estranhas me fizesse recuar. Ela não entendia que havia apertado o gatilho de uma bomba que iria explodir não sobre mim, mas sobre seu próprio castelo de cartas de mentiras. No dia seguinte, perto do meio-dia, um velho, mas bem cuidado Ford parou diante do nosso portão. Seu Antônio, um homem atarracado com um olhar pesado por baixo de sobrancelhas grossas, saiu do carro batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. Atrás dele ia sua esposa, assustada, olhando ao redor, e logo atrás saiu o próprio noivo, um rapaz perdido que claramente não entendia em que havia sido metido. Avistava-se um escândalo grandioso, e eu, olhando pela janela para a delegação que se aproximava, senti uma estranha calma de quem não tem mais nada a perder. Fui abrir a porta, sabendo que agora me aguardava a conversa mais difícil da minha vida, que ou enterraria definitivamente minha reputação, ou abriria os olhos das pessoas para a verdade que minha esposa escondia tão cuidadosamente. Seu Antônio entrou na minha casa não como hóspede, mas como senhor da situação, convocado para pôr ordem no convento alheio. Fechou com estrondo a porta de entrada pesada, e aquele som ecoou como um tiro, fazendo o cristal do aparador estremecer. O sogro do noivo era homem da velha guarda, daqueles que estão acostumados a cortar o verniz e resolver questões pela força da autoridade, não pela diplomacia. Seu rosto estava vermelho de raiva, os punhos cerrados, e o olhar com que me varreu da cabeça aos pés prometia não apenas uma conversa desagradável, mas uma punição real pelas lágrimas das mulheres inocentes. Atrás de suas costas largas, como atrás de um muro de pedra, se escondia minha esposa Fernanda, enxugando rapidamente os olhos secos com um lenço e me lançando olhares triunfantes, como quem diz: "Agora é você que vai dançar, tirano caseiro." Não me pus a me justificar, bajular ou tentar suavizar as arestas, porque o tempo da diplomacia acabou no momento em que soube do diagnóstico do neto. Em silêncio, com um gesto que não admitia contestação, os convidei a entrar na sala, onde ontem ainda discutíamos a disposição dos convidados. Seu Antônio abaixou-se pesadamente numa cadeira que rangeu sob seu peso e começou a encher o peito de ar para o discurso acusatório, mas eu antecipei. Tirei do aparador uma garrafa de cachaça, 2 copos e os pus sobre a mesa com um baque surdo, por cima das revistas de casamento. "Sente, compadre", disse eu, olhando calmamente para a raiz do seu nariz. "A conversa vai ser longa, e a seco não vamos resolver nada aqui." Ele ficou um segundo desconcertado com tamanha audácia, mas sentou, furando-me com um olhar pesado por baixo das sobrancelhas densas. Servi até a borda, sem derramar uma gota, embora por dentro eu tremesse de tensão. Bebendo de uma só vez, enxuguei os lábios com o dorso da mão e coloquei na mesa diante dele uma pasta fina com os documentos médicos do Pedrinho, que havia pegado com o filho. Por cima da pasta, joguei um maço gordo de notas, o resultado da venda do carro e das joias. Tudo o que eu tinha, até o último centavo. "A situação é a seguinte, seu Antônio." Comecei, esforçando-me para que minha voz soasse firme. "Meu neto Pedrinho está morrendo. Ele tem problema no coração e os dias estão contados. Aqui está o diagnóstico. Aqui está o laudo médico.
Aqui está a conta da clínica turca. $50.000. O sogro franzou o senho. Sua agressividade deu lugar à perplexidade. Deslocou o olhar de mim para os papéis, depois para Fernanda, que se encolheu no canto do sofá e empalideceu. Continuei, sem deixá-la inserir uma palavra. Este dinheiro aqui é tudo o que consegui juntar. Vendi o carro da esposa. Peguei tudo o que estava guardado para o casamento. Esvaziei todas as reservas. Ainda me faltam $10.000. Não consigo festejar enquanto meu sangue está se esvaindo. Entende? Se o senhor acha que eu estou errado, se pensa que o casamento é mais importante do que a vida de uma criança de 1 ano, leve a Beatriz, faça o banquete por conta própria, mas eu não apareço lá, e não ponho os pés ali enquanto meu neto estiver na UTI. Na sala caiu um silêncio tão profundo que passou a se ouvir uma mosca batendo no vidro numa tentativa vã de voar para a liberdade. Seu Antônio lentamente estendeu a mão, pegou o laudo médico e começou a ler, movendo os lábios. Eu via seu rosto mudar. Primeiro descrença, depois compreensão, e em seguida raiva, mas agora dirigida não a mim. Ele pôs os papéis de lado, tirou os óculos e esfregou o nariz, como se tentasse apagar o que havia visto. Fernanda? Sua voz soou baixa, mas por aquele tom minha esposa ficou claramente constrangida. Você sabia? Fernanda se agitou. Começou a balbuciar que médico sempre exagera, que dava para esperar, que a Beatriz tanto sonhava. Mas seu Antônio bateu a palma com força na mesa, fazendo os copos pular. Estou perguntando, você sabia que a criança estava à morte? Ele gritou. Beatriz, parada na porta, deu um gritinho assustado. Não queríamos estragar a festa, guinchei Fernanda, partindo para a defesa. Por que minha filha tem que sofrer por causa das doenças dos outros? Essas palavras foram a gota d'água. Vi os músculos da mandíbula de seu Antônio se contraírem, e sua esposa, a quieta Dona Maria, deu um suspiro e cobriu a boca com a mão. O sogro levantou lentamente, dominando a mesa como uma montanha, e me olhou com um respeito que eu nunca havia visto em seus olhos em todos esses anos de convivência. Se o senhor me acha na pele, disse eu, levantando ao seu encontro, pode me cuspir no rosto agora mesmo. Vou entender. Seu Antônio balançou a cabeça, se aproximou de mim e, para meu espanto, apertou firmemente minha mão com sua larga palma calejada. Eu também tenho neto, André, disse ele com voz rouca, olhando nos meus olhos. Se algo acontecesse com ele e alguém me dissesse, vá festejar o casamento, eu o mataria na hora. Você está fazendo a coisa certa, homem. Eu faria igual. Virou-se bruscamente para o filho, o noivo, que estava parado na porta com cara perdida, e para Beatriz, que já entendera que seu sonho de limusine se desfazia em pó. Então está decidido, disse seu Antônio, e sua voz não admitia objeção. O casamento é adiado até o menino se recuperar. E o dinheiro que íamos dar de presente vai para o tratamento. Beatriz irrompeu em choro, caindo no sofá numa histeria teatral, gritando que era uma injustiça, que ninguém a amava, que todos se conspiraram contra ela. Mas contra a palavra do pai, o noivo não se atreveu a ir. Ele apenas abaixou a cabeça, culpado, e começou a acalmar a noiva. Teme a Deus, comadre, ele disse para Fernanda. Por esses pensamentos, ele pode punir. Fernanda estava sentada encurvada, como se tivessem tirado todo o ar dela. Seu plano, sua intriga perfeita com a qual queria me quebrar, havia se voltado contra ela própria. Ela não calculou uma coisa, que pessoas de bem, ao saber da desgraça, se unem em vez de enterrar a cabeça na areia. Os sogros foram embora meia hora depois, deixando na casa uma atmosfera de ruínas após bombardeio. Mas eu sentia não esvaziamento, e sim
uma estranha leveza. A verdade havia sido dita, as máscaras tiradas, e agora eu sabia exatamente quem era quem na minha família. Naquela mesma noite, levei o dinheiro para Rafael. Quando entrei no apartamento e pus toda a soma sobre a mesa, Camila chorou. Quieta, sem som, simplesmente cobrindo o rosto com as mãos. Rafael olhou para o dinheiro, depois para mim. E em seus olhos havia lágrimas que ele não podia e não queria esconder. Pai, foi tudo o que conseguiu dizer. Obrigado. Ficamos sentados na cozinha, tomando chá, e pela primeira vez em muitos anos eu me sentia um pai de verdade. Não um caixa eletrônico, não um construtor de futuro promissor, apenas um pai que deu o ombro quando foi necessário. Eu olhava para o Pedrinho dormindo no berço, pálido com os lábios azulados, e rezava a todos os deuses para que chegássemos a tempo. No dia seguinte começou a semana mais pesada da minha vida. Mandei Rafael, a nora e o neto para a Turquia, combinei tudo com os médicos, transferi o dinheiro e fiquei no lar vazio e frio, onde duas mulheres me declararam guerra total. Fernanda e Beatriz não me dirigiam a palavra. Andavam como fantasmas, batiam portas e ostensivamente comiam no quarto delas. Mas o pior não era isso. Não havia restado dinheiro algum em casa. Fechei todas as torneiras financeiras, peguei os cartões e a geladeira começou a esvaziar rapidamente. Beatriz, acostumada a cafés e delivery, nos primeiros dias protestava, exigia dinheiro para manicure, para táxi, mas esbarrava no meu olhar gelado e ia embora sem nada. Vai trabalhar, filha, eu dizia tranquilamente cortando o pão. Num salão de beleza precisam de recepcionista. Viu o anúncio? Ela bufava, gritava que era uma humilhação, mas a fome não é tia. Depois de 3 dias, quando em casa acabaram até os salgadinhos congelados e eu trouxe apenas um saco de batatas e macarrão, Beatriz, pela primeira vez na vida, foi a uma entrevista de emprego. Vi como ela se preparava, como ficava irritada, mas não tinha escolha. Minha filha de cristal se deparou com a realidade, e essa realidade a golpeou duramente. Mas talvez justamente esse golpe fosse necessário para ela começar a crescer. E eu me empreguei como mestre numa equipe de construção, num empreiteiro conhecido. A mim, que havia trabalhado 3 anos na Europa, coube novamente colocar o macacão e ir mexer com concreto aqui, na minha terra, para poder mandar dinheiro para os filhos na reabilitação e pagar as dívidas. Eu chegava em casa tarde da noite, cansado, com as costas doendo, e via como minha casa mudava. Sem dinheiro, sem a festa eterna, no silêncio e na pobreza. Ela ia se tornando outra. E minhas mulheres também começavam a mudar, embora ainda não percebessem isso. Certa noite, quando eu estava na cozinha contando trocados até o pagamento, Beatriz entrou quieta no quarto e não saiu logo. Parou na janela, olhando para o escuro. Pai, sua voz soou incerta, sem as costumeiras notas de capricho. E como está o menino? Era um passo minúsculo, quase imperceptível, mas para mim significava mais do que qualquer pedido de desculpas. O gelo havia rachado, mas à nossa frente havia uma longa espera de notícias da clínica que devia nos destruir de vez ou nos fazer renascer das cinzas. Os dias se arrastaram numa sequência cinza e densa, parecida com cimento endurecendo, que eu agora misturava de manhã até à noite. Com meus 55 anos, tendo nas costas anos de trabalho escravo na Europa e doenças sobre as quais preferia não falar, vesti de novo o macacão. A ironia do destino me escarnecia. Voltei para casa para sentar na varanda e descansar, e em vez disso me empreguei numa equipe local, com um empreiteiro conhecido, porque cada centavo agora ia para a Turquia.
Minhas mãos, que mal haviam se desacostumado do frio aço das armações, se cobriram de calosidades novas, e as costas à noite doíam como se tivessem pregado um prego incandescente na coluna. Em casa, me esperava o silêncio. Mas já não o silêncio sinistro do boicote, e sim o quieto aterrorizado de pessoas que de repente perceberam o quanto seu mundo era frágil. Fernanda e Beatriz viviam como sombras, tentando não cruzar comigo quando eu, sujo e cansado, voltava do turno. A geladeira, antes transbordando de iguarias, agora exibia uma austeridade espartana. Sopa de carcaça de frango, macarrão, salsichas baratas. Via Fernanda apertar os lábios ao fatiar o pão mais simples. Mas ela ficava calada, porque lembrava do meu olhar naquele dia em que tomei as chaves do carro. As metamorfoses mais surpreendentes ocorriam com Beatriz, nossa princesinha de cristal, que ainda na semana passada fazia histeria pelo cancelamento da limusine. A vida sem o cartão do pai mostrou-se um professor severo, que explicava rápida e claramente as verdades mais simples. Sem dinheiro para táxi e café, com a carteira vazia e minha condição firme, quer viver bem, vai trabalhar. Ela aguentou exatamente 3 dias. No 4º dia, Beatriz, vestindo a jaqueta mais simples e engolindo o orgulho, foi trabalhar como recepcionista num salão de beleza onde antes ia como cliente VIP. Lembro da noite em que ela voltou do primeiro turno, e aquela cena valeu todos os meus esforços pedagógicos. Ela não entrou na casa como antes. Literalmente se arrastou, jogando os sapatos logo na entrada e esfregando os pés inchados. Em seus olhos não havia o costumeiro brilho caprichoso. Lá se via apenas uma fadiga mortal e a perplexidade de alguém que, de repente, percebeu que dinheiro não cai do céu, mas se conquista de pé por 12 horas. Ela foi para a cozinha onde eu esquentava o jantar e sentou em silêncio à minha frente, olhando para mim comer. "Pai", disse ela quietinho, e eu me sobressaltei, porque nessa palavra não havia mais exigência. "Suas costas doem muito?" Fiquei parado com a colher na mão, sem saber o que responder. Porque em 25 anos era a primeira vez que a filha perguntava sobre minha saúde, não por protocolo. Olhei para ela com atenção. Havia olheiras, a manicure não estava perfeita, mas naquele rosto cansado aflorava algo humano, verdadeiro. Aquilo que eu e Fernanda tínhamos tão cuidadosamente encoberto com nossa superproteção. "Dá para aguentar, filha", murmurei, voltando à comida para não trair minha emoção. "E o trabalho, como foi?" "As clientes..." Ela hesitou, procurando a palavra. "São variadas. Uma hoje fez escândalo por causa do café. Pensei em bater nela, mas aí lembrei de como eu mesma..." Beatriz não concluiu. Abaixou a cabeça e começou a coçar com o dedo a toalha de mesa. No ar ficou uma pausa, mas não pesada. Nela nascia a compreensão. Beatriz havia se visto de fora, e esse reflexo não lhe agradou. "Pai", ela chamou de novo, ainda mais baixo. O Rafael ligou. "Como está o Pedrinho?" Era aquela pergunta que eu esperava. Aquela pequena ponte que ela tentava estender por cima do abismo do seu egoísmo. Peguei o celular e mostrei a ela a mensagem curta do irmão. "Preparando para a cirurgia. Reza." Beatriz leu. Seus lábios tremeram, e ela, sem dizer nada, foi para o quarto. Mas eu ouvi como ela chorava baixinho atrás da parede. E eram lágrimas não de mágoa pelo vestido, mas de medo, por uma vida pequena que de repente se tornara real para ela. O dia da operação foi para mim um inferno que se estendeu por 24 horas de espera ininterrupta. Eu estava no trabalho, carregava sacos de cimento, misturava argamassa, mas com os pensamentos estava lá, na distante clínica turca, onde os cirurgiões trabalhavam sobre o coraçãozinho do meu neto.
O celular ficava no bolso do macacão, queimando a coxa. E cada vez que vibrava por spam ou chamadas de trabalho, meu coração mergulhava no estômago. À noite sentei na cozinha, sem acender a luz, e olhava para a tela escura do celular, com medo de perder a chamada e ao mesmo tempo com medo de ouvir a voz do filho. Fernanda andava pelo corredor, medindo o espaço a passos. Não entrou na cozinha, mas eu sentia sua presença, sua tensão que eletrificava o ar. Ela também esperava. E nessa espera nós éramos, por mais estranho que parecesse, uma coisa só. Embora entre nós houvesse um abismo de traição. O telefone tocou às 10 da noite, agudo e alto no silêncio da casa, fazendo a todos nós sobressaltarmos. Peguei o aparelho. As mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão verde. Alô? Exalei, sentindo que o nó na garganta me impedia de falar. Pai. A voz de Rafael estava fraca, trêmula, e por um segundo parei de respirar, me preparando para o pior. Pai, ele está vivo. A operação foi bem. Os médicos dizem que o coração arrancou por conta própria. As chances são boas. De mim pareceu sair todo o ar. Afundei na cadeira, pressionando o celular contra o ouvido, e escutava o relato atropelado do filho sobre a UTI, os indicadores, sobre como a recuperação seria longa, mas o mais assustador havia ficado para trás. Não sentia as pernas, as costas ardiam, mas naquele momento eu era, provavelmente, o homem mais feliz do mundo. Pai! A voz do filho de repente ficou mais firme, mais séria. Obrigado. Se não fosse você, a gente o teria perdido. Você é o único que não traiu. Obrigado, pai. Essas palavras, você é o único que não traiu, me atingiram com mais força do que a notícia da operação. Nelas estava toda a verdade da nossa família, toda a dor da solidão dele e toda a força do nosso vínculo. Desliguei, pus o celular na mesa e cobri o rosto com as mãos. Meus ombros começaram a tremer e eu, um homem saudável de 50 e tantos anos, chorei. As lágrimas escorriam pelo rosto, lavando a tensão das últimas semanas, a mágoa, o medo e a raiva. Eu chorava de alívio e de amargura, de que meu filho precisou passar por aquele inferno para entender quem era quem. Não ouvi Fernanda entrar. A senti apenas quando ela se sentou no banquinho ao lado. Não disse nada, não fez perguntas, nem trouxe parabéns falsos. Ela via minhas lágrimas, via como eu tremia, e aparentemente algo em sua alma, coberta pela casca do medo da pobreza e da opinião alheia, finalmente rachou. Fernanda timidamente estendeu a mão e a pôs no meu ombro. Depois, hesitante, encostou a cabeça no meu antebraço. Ficou sentada, quieta, como um rato, e eu sentia como o roupão dela ficava molhado pelas minhas lágrimas. Aquilo não era reconciliação. Não. Muita coisa havia sido dita e feita, a ferida era funda demais. Mas era um minuto de trégua. O momento em que o infortúnio comum e a alegria comum nos fizeram lembrar que, algures no passado, nós fomos um só. Vivo? Ela perguntou quieta, quase em sussurro, sem levantar a cabeça. Vivo. Exalei, enxugando os olhos com a manga. Fernanda suspirou fundo, e aquele suspiro parecia um gemido de alívio. Ficamos sentados na escuridão da cozinha. Dois seres envelhecidos que haviam destruído a própria família para salvá-la, e escutavam como lá fora o vento barulhava, levando embora o medo da morte, mas nos deixando o peso pesado da culpa, com o qual ainda haveria que aprender a conviver. À frente estava a reabilitação do neto, as dívidas e a tentativa de colar o que parecia partido para sempre. Mas eu ainda não sabia que o teste mais difícil, o teste do perdão, nos aguardava.
A vida depois da operação não se transformou num conto de fadas por passe de mágica. Caiu sobre os ombros como uma lona cinza e pesada de preocupações cotidianas. A reabilitação do neto exigia dinheiro, e eu e meu irmão continuávamos trabalhando como loucos, pegando qualquer bico extra para pagar massagens, remédios e alimentação especial. Eu chegava em casa de madrugada, com os pés latejando como se tivesse percorrido metade do globo a pé, e caía na cama sem forças nem para conversar. Fernanda, nesses meses, envelheceu, se encurvou. Seu rosto adquiriu uma tonalidade terrosa, e nos olhos se instalou um medo pegajoso eterno, que ela tentava esconder com atividades domésticas frenéticas. Certa vez, algumas semanas depois do retorno do neto da Turquia, encontrei a esposa na horta. Era uma tarde de outono gelada e cinzenta. O vento lançava folhas molhadas no rosto. Mas Fernanda, enrolada num velho chale, arrancava com fúria os galhos secos de tomateiro, como se lutasse contra um inimigo invisível. Encostei na cerca, acendi um cigarro e fiquei olhando por muito tempo para suas costas curvadas, tentando entender se me restava alguma centelha de amor antigo por aquela mulher, ou se tudo havia se consumido naquele incêndio de sua vaidade. Ela sentiu meu olhar, se endireitou, segurando a cintura com a luva suja, e me olhou como se esperasse uma pancada. No crepúsculo, seu rosto parecia a máscara de uma atriz trágica com a qual tinham apagado a maquiagem, revelando rugas fundas e cansaço. Eu não achei que ele pudesse realmente morrer, André, disse ela de repente com voz apagada, e o vento imediatamente tentou carregar suas palavras. Achei que médico estava exagerando para ganhar dinheiro, como sempre. Eu não queria matar o neto, só que eu tinha tanto medo de voltar a ser pobre. Ela falava atropelado, engolindo finais de palavras. E nessa confissão pulsava uma verdade horrível e miserável, de alguém traumatizado pela pobreza dos anos difíceis. Fernanda tinha pavor de que, se dessemos o dinheiro, voltaríamos a fazer sopa de osso e usar roupa velha. E esse medo lhe havia nublado a razão. Ela se convencera de que a doença do Pedrinho era invenção, erro, contanto que não destruísse seu mundo frágil de conforto, construído ao longo dos anos. "Você me odeia?" ela perguntou, me olhando diretamente nos olhos. E nessa pergunta havia tanta súplica de perdão que senti uma dor física. "Não sei, Fernanda." Respondi honestamente, pisando a bituca na terra úmida. "Não sei. Só estou muito cansado." Passou um ano longo e difícil, que nos moeu a todos, cuspindo pessoas completamente diferentes. As dívidas quase zeramos. O Pedrinho havia se fortalecido, começou a andar e até tentava falar as primeiras palavras, alegrando os pais com cada conquista nova. E então, chegou o dia que minha filha tanto esperara, e depois tanto temera. O dia do casamento de Beatriz. Mas não era aquele casamento com o qual Beatriz sonhara ao folhear revistas brilhantes. Nenhum salão de festa lotado, nenhuma limusine, nem 100 convidados, metade dos quais mal conhecíamos de nome. A festa fizemos no quintal da nossa casa terminada, pondo mesas compridas sob a amendoeira generosa, que naquele dia resolveu derramar sobre a toalha algumas folhas amarelas, como se abençoasse os noivos. Beatriz saiu para os convidados num vestido branco simples, sem anáguas e sem cauda, comprado numa liquidação. Mas ela estava 100 vezes mais bonita do que naquelas roupas caras que havíamos experimentado um ano atrás. O trabalho de recepcionista e a vida sem mesada dos pais a haviam tirado da arrogância, ensinado a contar dinheiro e valorizar as relações humanas simples. Ela sorria, segurava a mão do marido, e em seus olhos eu via uma felicidade quieta e serena.
não o brilho febril da vaidade. Os convidados eram poucos, apenas os mais próximos, incluindo, claro, seu Antônio com toda a família. O sogro estava sentado à cabeça da mesa como o general honrado que venceu a batalha, alisando os bigodes com satisfação ao olhar para os noivos. Ele foi o primeiro a levantar o brinde, porque o amor verdadeiro se comprova não pela pompa do banquete, mas pela capacidade de suportar os golpes. E eu vi como os olhos de Beatriz brilharam de lágrimas ao brindar com ele. No auge da festa, quando um músico puxou uma toada animada, um táxi velho parou diante do portão. A música baixou, as conversas silenciaram e todas as cabeças se voltaram para a entrada. Do carro desceu Rafael, mais maduro, com o olhar firme de quem passou pelo inferno. E atrás dele, Camila com o Pedrinho de 2 anos nos braços. Era o momento da verdade, que eu esperava e temia o ano inteiro. Rafael não havia aparecido em nossa casa desde aquele dia em que Fernanda o havia posto para fora. Nos víamos em terreno neutro. Eu ia até eles, brincava com o neto, mas a soleira da casa dos pais era tabu para o filho. E agora ele veio. Pisou sobre seu próprio orgulho pela irmã, pelo pai, para que a família tentasse ser família de novo. O coração me bateu tão forte que latejava nas têmporas. Dei um passo ao encontro deles, peguei nos braços o carinha rosado e saudável, que imediatamente se agarrou ao meu pescoço e gargalhou. Vovô! Rafael ficou ao lado, ereto como uma corda, com a mão no ombro da esposa, como se a protegesse de uma ameaça invisível. E foi exatamente nesse momento, olhando para aquela cena, que Fernanda finalmente quebrou. O ano inteiro ela andara com lábios apertados, se considerando vítima do meu despotismo, se convencendo de que eu era apenas cruel. Mas agora, a realidade a golpeou com força total. Ela viu o neto vivo e saudável, que poderia estar num túmulo se ela tivesse vencido. Fernanda se levantou da mesa. Suas mãos tremiam tanto que derramou vinho do cálice na toalha branca, mas nem percebeu. Ela deu um passo incerta em nossa direção, depois mais um. E em seu rosto apareceu um sorriso humilde e suplicante, com o qual tentava comprar o perdão. Pedrinho, ela sussurrou, estendendo as mãos para a criança, como se quisesse tocar em algo sagrado. Netinho, vem para a vovó. Mas aconteceu o que é mais aterrorizante do que qualquer grito ou maldição. O menino, vendo a mulher estranha que estendia as mãos trêmulas, franziu a testa assustado, se virou e se apertou mais forte contra mim, escondendo o rosto no meu ombro. Ele não a conhecia. Para ele, ela era uma senhora estranha, assustadora em sua insistência. A palavra avó era som vazio para ele, uma pessoa que nunca existira em sua vida. Fernanda ficou parada com as mãos estendidas, como se tivesse batido numa parede invisível. Deslocou o olhar para Rafael, esperando encontrar apoio no filho que havia carregado e dado à luz. Mas Rafael a olhou com olhos absolutamente vazios e frios, sem raiva, sem ódio, sem sequer mágoa. Não havia nada. Um deserto de gelo de indiferença. Ele a olhava como a um móvel, como a uma passante casual que bloqueava o caminho. Essa indiferença do filho foi para ela mais aterrorizante do que se ele a tivesse golpeado ou cuspido no rosto. O ódio ainda é sentimento. É ligação, ainda que mutilada. Mas a indiferença é a morte de qualquer relação. Fernanda se curvou, como se tivessem arrancado sua espinha dorsal. Com passos pesados de velha, se sentou no banco perto da cerca e cobriu o rosto com as mãos. Os ombros se sacudiram em soluço silencioso e todos os convidados discretamente desviaram os olhos, fingindo estar ocupados com os petiscos. Finalmente ela compreendeu. Havia salvado o casamento da filha. Conseguiu sua festa, mesmo que com atraso, mas perdeu o filho para sempre. O preço de sua vaidade havia sido desmedido.
Eu estava no meio do quintal, segurando o neto pesado e quente nos braços, e olhava para a esposa em lágrimas. Ao redor barulhava o casamento, as pessoas bebiam pela saúde dos noivos. E eu sentia como dentro de mim lutavam dois sentimentos: o triunfo da justiça e uma dor surda e profunda de pena pela mulher com quem vivia a vida. Amigos, digam com honestidade: eu estava certo quando agi tão duramente e basicamente destruí a esposa até o chão para salvar o neto? Ou deveria ter buscado um caminho mais suave, para preservar não só a vida da criança, mas também o calor da família? A festa continuou, mas para nós quatro, eu, Fernanda, Rafael e Beatriz, ela se transformou num espetáculo estranho, onde cada um representava seu papel, revelando sob os sorrisos as cicatrizes que nunca sararam. Rafael se aproximou da mesa, parabenizou a irmã, entregou a ela um envelope simples e eu vi como Beatriz, ao receber o presente, corou e murmurou: "Me perdoa." Ele acenou para ela com a cabeça, mas em seus olhos ainda havia gelo. Ele perdoou, mas não esqueceu, e nunca esquecerá. Levantei o brinde quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons carmesim, parecidos com sangue ressecado. Eu sempre pensei, disse eu, passando o olhar pelos convidados quietos, que a principal missão do pai é prover a família de dinheiro, construir uma casa, plantar uma árvore. Eu estava errado. A principal missão do homem é permanecer humano quando o mundo ao redor enlouquece. Fico feliz que passamos nesse exame, mesmo tendo pago um preço alto por isso. Viva os noivos! Viva! Pegaram os convidados, abafando o tinido de taças. Todos bebiam, riam, desejavam felicidade, e eu olhava para minha família e entendia que sobrevivemos, mas saímos dessa batalha marcados. Rafael mantinha distância. Fernanda estava sentada num canto como um cachorro apanhado. Beatriz sorria através das lágrimas. Preservamos o mais importante, a vida da criança, mas perdemos aquela ingênua fé na família perfeita com a qual vivi por tantos anos. À frente estava a noite que devia colocar os pontos finais e mostrar se tínhamos alguma chance de futuro, ou se ficaríamos para sempre como estranhos sob o mesmo teto. A festa acabou como tudo acaba nessa vida, deixando montanhas de louça suja, guardanapos amassados e uma pesada ressaca, não de vinho, mas da consciência do irreparável. Os convidados, saciados e satisfeitos, foram embora, levando consigo a sensação da felicidade alheia, e ficamos a sós com as ruínas das nossas relações, que tão cuidadosamente havíamos mascarado com sorrisos e brindes. Eu estava na varanda da nossa casa terminada, na qual havia colocado tanta força, e olhava como as luzes traseiras do táxi que levava Rafael, Camila e o Pedrinho se dissolviam na escuridão densa da noite de outono. O filho nem se virou. Ao entrar no carro, não lançou um olhar de despedida para as janelas da sua infância, e essa indiferença me cortou o coração mais afiado que uma faca. Rafael foi embora, e com ele saiu a vida do quintal, deixando apenas o vento frio rodando uma garrafa plástica vazia na calçada. Eu entendia uma coisa aterrorizante. Ele não voltaria aqui como filho. Viria apenas como visita, educado e distante, para ver o pai. Mas esta casa para ele havia morrido. Voltei para dentro, onde reinava o silêncio especial que existe só depois de funerais ou grandes brigas. Fernanda, em silêncio, com a cabeça abaixada, recolhia da mesa as sobras de comida, mecanicamente varrendo pedaços de bolo não comidos para o lixo. Naquele gesto doméstico simples, havia tanta resignação que por um segundo senti pena dela. Não como esposa, mas como ser humano que havia destruído com as próprias mãos o seu mundo.
Ela parecia uma velhinha pequena e encurvada, que havia perdido todo e qualquer apoio. E eu, com horror, me peguei pensando que a olhava como a uma mulher desconhecida que havia parado por acaso na minha cozinha. Beatriz estava sentada no sofá, com as pernas dobradas, girando nas mãos o envelope presenteado pelo irmão, como se tentasse encontrar nele respostas para suas perguntas não ditas. Ela não chorava, não fazia histeria. Apenas olhava para um ponto fixo, e eu via como em sua cabeça acontecia uma dolorosa reavaliação de valores. Hoje, de pé num vestido barato ao lado do irmão que a havia salvado da vergonha de ser cúmplice de um assassinato, ela finalmente havia crescido. Mas esse crescimento lhe custara caro demais. A perda das ilusões sobre sua própria excepcionalidade. Fui até a janela e encostei a testa no vidro frio, tentando esfriar a cabeça quente. Vencemos a morte. Arrancamos a criança das garras dela. Mantivemos a dignidade diante das pessoas, realizando aquele maldito casamento. Mas perdemos a batalha principal, a batalha pela família. Eu olhava para o próprio reflexo no vidro escuro e via um homem cansado, com têmporas brancas, que construiu uma casa, mas não conseguiu construir felicidade nela. Esse período nos virou todos pelo avesso e mostrou o verdadeiro rosto de cada um, arrancando todas as máscaras de decência e nobreza. Não entrei com o divórcio. Continuamos a viver sob o mesmo teto, a dividir o dia a dia, pagar as contas e até jantar juntos de vez em quando. Mas já não é família. É uma convivência forçada. Talvez os anos passem, o tempo cure de algum jeito, lime as arestas e tente colocar tudo no lugar. Pois a memória humana é misericordiosa e tende a esquecer o que é ruim. Mas agora, neste exato momento, em meu coração, há apenas um frio surdo e uma desconfiança total nas pessoas com quem divido o sangue. Olho para minha esposa, que agora fica horas sentada diante da televisão, tentando abafar o silêncio com séries sem sentido. E sei com certeza, você pode viver a vida inteira com uma pessoa, ter filhos, construir uma casa, e só na beira do abismo perceber que divide a cama com um estranho. Fernanda tenta restabelecer o contato. Cozinha meus pratos favoritos, pergunta como foi o dia. Mas em seus olhos vejo medo. Medo da solidão. Medo de que um dia eu não aguente e vá embora. E esse medo é a única cola que agora nos mantém juntos. Beatriz e o marido moram separados, num apartamento alugado pequeno, e ela, para minha surpresa, não pede dinheiro, tentando se virar sozinha. Às vezes ela vem, quieta e pensativa. E ficamos sentados por muito tempo na varanda sem falar, porque as palavras agora parecem supérfluas e falsas. Ela liga para Rafael, tenta se meter de convidada para ver o sobrinho, mas ele, educada, mas firmemente, acha motivos para negar. E eu vejo como isso a machuca, mas entendo que essa é a lição dela, que deve aprender até o fim. E eu vivo por aqueles fins de semana raros, quando posso ir até o filho, pegar nos braços o Pedrinho saudável e risonho, e sentir que tudo não foi à toa. Quando ele me abraça com seus bracinhos, quando Rafael me olha com gratidão e respeito, entendo que fiz a coisa certa. Sim, fiquei duro. Sim, perdi o calor do lar, mas me preservei o direito de me olhar no espelho sem nojo. A gente frequentemente fica sentado com Rafael na garagem dele, mexendo com ferramentas, falando de vida, de política, de carros, de qualquer coisa, menos da mãe. É um tabu tácito que ambos respeitamos para não reabrir as feridas antigas. Ele construiu ao redor da sua família uma fortaleza, na qual me deixa entrar somente a mim.
e me orgulho de ter merecido essa passagem. Meu filho se tornou um homem de verdade, forte, capaz de proteger os seus. E provavelmente é esse o principal resultado da minha vida. Às vezes, nas noites escuras, quando a insônia vem como fiel companheira, fico deitado e penso: mas existia uma família de verdade? Ou era apenas um quadro bonito, uma cenografia que ruiu ao primeiro sopro de vento? Talvez a verdadeira família não sejam aqueles com quem vivemos sob o mesmo teto e comemos da mesma sopa, mas aqueles que estão prontos a se pôr ombro a ombro quando o mundo inteiro vai por água abaixo. Construí esta casa para que ela fosse cheia de risadas e alegria, e ela se tornou um monumento às minhas ilusões despedaçadas. Mas nesta casa vive uma vida salva. Em algum lugar, noutro bairro da cidade, bate um coraçãozinho do meu neto. E cada batida dele justifica minha dureza, minha inflexibilidade e minha solidão. Paguei um preço alto por esse batimento. E que Deus me seja testemunha, eu pagaria de novo, sem hesitar um segundo. A história da nossa família não terminou com um final feliz hollywoodiano, onde todos se abraçam e choram de alegria sob os créditos. Ela terminou com a vida, áspera, verdadeira, sem enfeites, onde pelos erros se paga com anos de distanciamento. Mas é uma vida honesta, e provavelmente isso é a coisa mais importante que aprendi nos meus 55 anos. Vivi uma vida longa e difícil, e entendi uma coisa simples, mas importante. Cuide das pessoas que são verdadeiramente caras a você, e não tenha medo de tomar decisões difíceis quando o que está em jogo é a própria consciência. Por favor, encontre hoje tempo para ligar para seus entes queridos e dizer-lhes o quanto os ama, antes que seja tarde demais. E agora quero me dirigir a vocês pela última vez com uma pergunta muito pessoal. Digam, vocês conseguiriam perdoar a traição dos mais próximos para manter a aparência de família? Ou, como eu, escolheriam a fria verdade e a vida com a consciência de que ao lado estão estranhos? Escrevam o que pensam sobre isso. Realmente preciso ouvir a opinião de vocês.